Sabe o que é mais engraçado? É ouvir o seguinte de alguns alunos. Mas, professora, você dá aula de física, é formada em física, você sabe matemática? Questão da CES Gran Rio. E assim, na minha opinião, a nível de vestibular, eu achei uma questão bem bacana, uma questão bem nível aí, EFON, AFA, ITA e IME. Não achei muito diferente desses níveis de concurso, não. Bem bacana, eu acho que dá pra gente trocar uma ideia bem legal aqui, os conceitos que envolvem essa questão. Afinal de contas, né, a matemática anda ali lado a lado com a física, e isso aí é um fato. Então, fora os conceitos físicos, eu também vou abordar alguns conceitos de matemática. Outros eu não vou precisar aprofundar muito nessa questão, mas ainda assim eu acho válido para mais à frente fazer um vídeo que envolva esse conteúdo de matemática, que certamente para matemática vocês vão usar bastante. Então, vamos à questão. Um sistema tridimensional de coordenadas ortogonais. Opa! Já para aí, para tudo. Já quero começar com esse detalhe. Um sistema tridimensional de coordenadas ortogonais. Isso aqui, ó, lembra que eu falei lá no outro vídeo sobre essa questão, abrir bem a mente para a questão da análise 3D? Tá aqui, ó. Tridimensional, 3 dimensões. Ô, louco! O famoso 3D. Essa questão tem um diferencial muito positivo em relação a questões IME, ITA, AF, EFON. Ela tem um desenho que deixa a questão bem mastigada. Eu já posso adiantar que esse desenho mastigadinho aqui não costuma vir em provas como AF, EFON. Bom, IME e ITA eu nem vou falar. Para o IME e ITA colocarem um desenho mastigado, pode ter certeza que a questão vem dilacerando a alma. Ô, louco! Mas a AFEFON, o texto, a cobrança, está bem nível a AFEFON, o desenho não. Então, é importante que não se acomodar, utilizar essa questão para um aquecimento, mas não acomodar a mente nesse tipo de questão. Sistema 3 dimensões. 3 dimensões, lá na matemática, vocês analisam como x, y e aqui, ó, direção z. Famoso 3D. Lá na matemática, lá no início, a análise muitas das vezes é feita entre x e y, mas em 3D nós temos uma direção z. Ortogonais significa que forma 90 graus com cada uma dessas direções, graduadas em metros, ou seja, a distância que é informada aqui é dada em metros. Encontra-se em um meio cuja constante eletrostática é 1,3 vezes 10 a... Que uma hora ou outra o barulho ia vir, eu acho que agora é um caminhão de lixo, sei lá. Hoje nem é dia, né? Hoje é dia? Tá bom. Constante eletrostática é 1,3 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Bom, eu já vou adiantar que esse valor da constante K, ela é informada independente do nível da questão. Porque, gente, vamos combinar uma coisa? Nem professor decora esses valores de constante. Se duvidar, nem a carga elementar professor decora. A carga 1,6 vezes 10 a menos 19, lá no iniciozinho da eletrostática. Isso eu só decorei porque eu dei aula há pouco tempo disso, mas a verdade é que até professor esquece. Nesse meio, apenas 3 cargas positivas pontiformes. Q1, Q2 e Q3. Essa palavrinha aqui, pontiforme, essa palavrinha aqui é uma palavrinha bem corriqueira, né? Principalmente lá também na física 1, na física 2. Pontiforme significa que as dimensões desse corpo são desprezíveis, tá? Q1, Q2 e Q3, todas com cargas igual a 1,44 vezes 10 a menos 4. Esse Czinho aqui, ó, Coulomb, unidade de medida para cargas no Sistema Internacional de Medida, Coulomb. E a distância dada em metros. Até aqui, ó, só alegria. Essas cargas estão fixas, respectivamente, nos pontos 0, BC,
A0C, AB0. Essa aqui é a localização da carga Q1, a localização da carga Q2 e a localização da carga Q3. Os números A, B e C, ele dá uma condiçãozinha aqui que a gente vai precisar utilizar, são raízes da equação x ao cubo menos... De novo também. Como é que eu vou dar aula? Ai, professora, pelo amor de Deus! Isso aqui é uma equação cúbica. Ai, professora, até a parte da equação quadrática. Ai, o delta, as raízes. Ai, professora, entrou em equação cúbica. Ai, professora, chegou nisso aqui, assustou, parei mesmo. Calma, pessoal. Vamos terminar de ler a questão. É o que eu sempre falo, nada de sofrer por antecipação. Adotando-se o referencial no infinito, o potencial elétrico em kilovolts gerado pela carga Q3 no ponto 00C mais à frente eu vou querer falar melhor sobre essa partezinha final, tá? Mas antes dessa parte final, eu queria que a gente interpretasse outras partes. Sobre a função, a equação cúbica. Nós temos aqui e informa que A, B e C são raízes. Olhando o termo de maior grau, que a gente analisa quantas raízes terá essa equação. De fato, essa equação terá 3 raízes. Só que antes da gente ficar desesperada, meu Deus... Professora, o que eu vou usar disso daqui? Eu vou usar um dispositivo de Brillo-Ruffini? Ai, professora, eu vou usar divisão polinomial? Como é que eu vou encontrar essas 3 raízes? Eu não falei para vocês que nessa questão brilhantemente veio mastigado um desenho? Olhem o desenho. Eu tenho aqui 3 valores, 12, 3 e 4. Eu tenho uma função cúbica. Matematicamente aqui falando, posso deduzir que esses 3 valores são as raízes. Ai, professora, mas peraí, como é que você pode ter certeza? Pessoal, como é que eu vou ter certeza que 3, 4 e 12 serão raízes dessa equação? Eu preciso fazer o quê? Substituir. 3, vou substituir aqui em x. 4, vou substituir aqui em x. E 12, eu vou substituir aqui em x. Se cada um desses termos que eu substituir igualar essa equação a zero, é porque sim, são as raízes. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pausa aqui da questão e vamos para o papel para a gente poder desenvolver melhor? O que eu fiz? Eu só peguei aquele desenho da questão e passei para cá, tá bom? Sem muito mistério e tal, só que, né, um pouquinho melhor em questão para poder visualizar os números. Eu já posso adiantar o seguinte. Eu acredito que na prova original esses números tenham ficado bem destacados, né? Afinal de contas, sem esses números, a questão ia, né, levar um tempo bem maior, o que não é o propósito dessa questão, tá ok? Esses números aqui, como eu falei, eles são possíveis raízes, mas para ter certeza disso, só substituindo na nossa equação. Vamos lá? Substituindo o 3. Vamos lá. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar o valor de zero. Próximo número, nós temos 3, nós temos o 4. A mesma coisa. 4 elevado a 3, substituindo nos outros termos, teremos igual a zero. 12, no outro termo, 12 elevado a 3, menos, substituindo em cada x, também teremos o valor zero. O que confirma o fato de que 3, 4 e 12 justamente são as 3 raízes. Então, as raízes que zeram essa equação, 3, 4 e 12. Mas calma, não podemos afirmar que A igual a 3, B igual a 4 e C igual a 12. Sabe por quê? A condição importante que a questão fala. Para eu poder saber quem é A, quem é B e quem é C, olha o que a questão informa. Que A é um valor entre C e B. E se esse sinalzinho aqui da boquinha aberta
significa que A é maior que C e B é maior que A. Lembra aquele macetinho? A boquinha é sempre aberta para o maior número. Então, 3, 4 e 12 significa que no meio é o valor médio. Eu tenho 3, 4 e 12. O valor médio é justamente o 4. Então, temos aqui que C será igual a 3. A, nosso valor médio, ou seja, ele não é nem o menor e nem o maior. Porém, A é menor que B. Quem é o último número que falta? 12. Isso aqui é importante para determinar quem é A, quem é B e quem é C. Logo, aqui no meio é o nosso A. Na ponta é o nosso C e na outra ponta aqui é o nosso B. Certinho? Gostei. Então, vamos colocar aqui do lado. Com isso, A é igual a 4. B é igual a 12. E C é igual a 3. Isso aqui é importante, essa análise. Beleza, pessoal? Tendo essa análise, o que a gente pode fazer? Localizar as cargas Q1, Q2 e Q3. Ah, professora, mas peraí, e se a questão não desse essa informação mastigada? Ou seja, se a questão não entregasse pra gente as 3 raízes, eu teria que, obviamente, utilizar métodos para poder calcular. Ah, filha, aí sabe o que é? É segura na mão de Deus e vai. Tô fora! Com todo respeito, tá, pessoal? Com todo respeito aí às religiões, por favor, não se ofendam. Mas, sim, existe método? Existe. Dentre eles, o famoso dispositivo de Brillo-Ruffini, divisões de polinômios. Vídeo esse que eu acho interessante abrir no outro, em virtude do último vídeo ter ficado assim, um pouquinho extenso. Tem A, B e C, vamos substituir para saber a posição de Q1, Q2 e Q3. Q1, 0, B e C. 0, B e C. Vamos lá? Qual é o valor de B? 12. Qual é o valor de C? 3. Vamos lá substituir para saber a posição de Q2? Embora a questão enfatize Q3, mas vamos deixar a questão resolução completa. Q2, A, 4, 0 e C, 3. E Q3, A, 4, B, 12 e C, 0. Bom, antes da gente continuar essa questão, vamos lá. A questão diz um sistema tridimensional, como a gente bem viu aqui, ó. Nós temos aqui X, Y e Z. Ou seja, esses 3 valores aqui correspondem a essas 3 dimensões. X, Y e Z. Beleza? Ah, professora, então vamos ver se eu entendi. Então quer dizer que Q1 está posicionado em X igual a 0, Y igual a 12 e Z igual a 3? Perfeito. E a mesma coisa segue para os outros. Q2 está posicionado em X igual a 4, Y igual a 0 e Z igual a 3. E Q3 está posicionado em X igual a 4, Y igual a 12 e Z igual a 0. Bom, a questão dá uma ênfase do potencial em relação à carga Q3. Vamos localizar, então, esta carga? Eu tenho primeira posição da carga Q3, X igual a 4. Daqui, eixo X, X igual a 4. Então, nós temos aqui a posição em X. Vamos continuar? O valor em Y? Y igual a 12. Opa! X igual a 4, porém Y igual a 12. Ah,
danadinha, te achei. Professora, mas e o Z? Calma, vamos lá. O Z é igual a 0. Então, Q3, só para eu poder localizar Q3, eu só preciso de X e Y. Então, está aqui o meu Q3. Olha que maravilha, o danadinho aqui, ó. Ó que beleza. Bom, agora vamos voltar para a questão, porque a questão quer que a gente calcule o potencial de Q3 com uma distância em relação a algum ponto. Vamos relembrar? Além da gente relembrar essa distância, lembra que tinha no final um detalhezinho que eu queria explicar? Vamos explicar. Mas também relembrar que a equação para calcular o potencial